Muito obrigado por visitarem a coleção de instrumentos de otorrinolaringologia nesta sala do Museu da Universidade de Lisboa. Esta coleção de instrumentos resulta de um projeto pedagógico desenvolvido entre a Clínica Universitária de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Lisboa e os seus estudantes ao longo de vários anos, e esta é apenas uma das faces mais visíveis deste projeto. Nesta estante vamos encontrar uma história riquíssima de etapas que geraram uma quantidade de conhecimento que permitiram chegar aos dias de hoje com uma capacidade diagnóstica e de intervenção e uma capacidade cirúrgica tanto extraordinária. Tudo isto parte da curiosidade, da necessidade. Queria lembrar que a otorrina é uma especialidade que emerge e tem uma base muito forte na tentativa de resolver o problema dos corpos estranhos, de tentar perceber como é que a voz se forma, de como é que se pode ver a patologia da laringe, e tudo isto gera ao longo do tempo uma série de instrumentos, uma série de soluções em que coincide e cruza com grandes avanços, nomeadamente a invenção da eletricidade, a adaptação da eletricidade aos instrumentos médicos, a iluminação, os antibióticos, a necessidade de resolver problemas muito concretos e que podiam evoluir para doenças mortais, que era o caso dos corpos estranhos, e assim nasce toda uma quantidade de áreas de conhecimento que hoje em dia vamos encontrar relação com estes instrumentos no mundo da pneumologia, no mundo da gastroenterologia, no mundo da laringologia, uma série e vamos encontrar aqui como que elementos que seriam fundamentais para uma coisa que é a cirurgia abdominal, endoscópica, e que vai buscar muito do que é utilizado hoje em dia nestas áreas a este conjunto de instrumentos da primeira fase da endoscopia. A tudo isto se mistura o próprio desenvolvimento do conceito de anestesia geral, que vai partindo primeiro da fase da anestesia local e depois entramos naquilo que nós hoje temos à nossa disposição, que é a possibilidade de anestesiar um doente e fazer as intervenções cirúrgicas que forem necessárias. Até ao meio do século XIX, a possibilidade de efetuar um diagnóstico clínico de toda a patologia da laringe estava limitado ao estudo numa autópsia. E foi graças ao engenho e à curiosidade de um professor de música, um professor de canto, que era um professor espanhol, Manuel Garcia, que teve a ideia de utilizar um espelho dentário para observar as cordas vocais. Ele teve a ideia, foi comprar o espelho e experimentou com o reflexo da luz do sol num espelho que tinha lá em casa. E conseguiu pela primeira vez ver as cordas vocais, o interior da laringe. Ele era professor de canto, mas percebeu a enorme importância que poderia ter para a medicina. E ele efetua uma apresentação, uma comunicação a uma sociedade científica em Inglaterra. E isto ficou escrito, ficou registado e considera-se Manuel Garcia como o pai ou o responsável pelo início da laringologia. Fica-se na dúvida se terá havido alguém anterior que
tenha feito estas experiências, mas não ficou registado de onde a importância da comunicação científica. E este espelho criou um caminho novo, que no fundo era a oportunidade de ver o interior da laringe nos doentes que tinham queixas destes territórios. Esses espelhos foram sofrendo alterações, foram os formatos, até a própria, houve de forma quadrangular, como está aqui, que são os espelhos mais antigos, provavelmente do século XIX, depois passaram para espelhos de forma circular, depois aparecem espelhos ligeiramente côncavos ou ligeiramente convexos, que permitiam aumentar um pouco a imagem ou observar locais da laringe mais difíceis. E estes espelhos tiveram uma utilização constante pelos otorrinolaringologistas durante mais de um século. Ainda hoje, quando se abre uma gaveta de um posto de observação de otorrino, ainda continua a existir o espelho laríngeo. No entanto, já é muito pouco utilizado, uma vez que foi substituído por toda uma tecnologia que existe atualmente, que são os endoscópios. Assim, nesta imagem, temos, no meio do século XIX, o início da utilização do espelho côncavo com orifício no meio, que dava a iluminação, que foi evoluindo para passar para um espelho de luz elétrica, e embaixo os espelhos laríngeos utilizados por gerações e gerações de médicos de otorrino para observar as cordas vocais. A lamparina acaba por ser um outro testemunho desta época, pois o espelho, para não embaciar, quando se coloca na orofaringe, para não embaciar, ele é ligeiramente aquecido com uma lamparina. Hoje em dia é raro já utilizarmos este tipo de equipamentos, no entanto, ainda hoje se vê em muitos postos de observação de otorrino. E este início, que deve ter sido uma época fascinante, que era entrar por um território completamente novo, desencadeou com uma enorme imaginação, formas engenhosas de melhorar esta observação. Chamou-nos a atenção um instrumento que fomos encontrar no próprio Museu da Universidade, que deve ser da época do século XIX, em que este laringoscópio de Labordet, que não conhecíamos, e que no fundo mistura um espelho com uma lâmina de um espéculo e que é manipulado e o observador, ao segurar o cabo, abre esta lâmina, de modo que a ideia seria observar e, de uma forma mais fácil, e passar instrumentos para poder atuar. Este espéculo acabou por ter muito pouca utilização, no entanto, o engenho que está por trás deste instrumento é notável. E algumas das ideias que estão aqui acabam por ser projetadas décadas a seguir, dando origem a uma outra fase, que é em que é utilizado um laringoscópio para se operar o interior da laringe. Vamos encontrar caixas ou estojos com múltiplas cânulas de traqueotomia, em que apenas variam no material. Temos ligas metálicas que oxidam e que, para tentar ultrapassar este obstáculo, durante algum tempo, eram construídas em prata, de forma a não oxidarem. O que impressiona nestes estojos de traqueotomia é que se previam já nessa altura, portanto estamos a falar de material existente no final do século XIX, princípio do século XX, que previa os calibres dos dos calibres maiores aos calibres mais pequenos, que permitiam salvar a vida em crianças e, portanto, que eram as cânulas de traqueotomia pediátricas. Além disso, nestas cânulas de prata, vamos encontrar modelos para facilitar a fonação. O conceito de cânula fonatória, portanto, é um conceito que vem de muito de trás e que vai sendo aperfeiçoado ao longo de muitos anos, e hoje existem uma série de dispositivos para assegurar esta função, mas efetuados noutro material, sobretudo em plástico,
de modo que para melhorar a durabilidade e para permitir um mais fácil manuseamento. No final do século XIX, a traqueotomia era uma intervenção que salvava a vida dos doentes. Nessa altura havia uma doença terrível que era a difteria, e só para se ter uma noção da gravidade ou da morbilidade que uma intervenção destas poderia ter, temos que imaginar que não tinha sido descoberta ainda a anestesia geral e, portanto, era uma intervenção com muitos riscos. E chama a atenção aqui, que, numa das revisões efetuadas, que se encontrou uma notícia num jornal em que fala do Dr. Câmara Pestana ter efetuado uma primeira traqueotomia numa criança com difteria e a criança tinha-se salvo. A notícia foi tão extraordinária que mereceu ser publicada num jornal. Nessa altura, ele estava responsável por uma das enfermarias do Hospital São José. E uma vez que se via o interior da laringe, a imaginação dos colegas das gerações anteriores foi desenvolvida e desenvolveu uma série de instrumentos. Quando olhamos para eles atualmente, ficamos impressionadíssimos com o detalhe, com a precisão e com a forma quase que genial como tentavam ultrapassar os obstáculos. Estamos a falar de uma época que o que era possível era, sobretudo, tudo efetuado com anestesia local, era efetuado com o doente acordado, e em que vemos, por exemplo, este conjunto de instrumentos, que é o chamado cabo de Moritz-Schmidt, em que a forma como desenharam estas pinças com vários terminais e a forma como as pinças funcionavam é na verdade impressionante como a necessidade desenvolve o engenho. Lentamente, ao iniciar-se a primeira fase do século XX, este tipo de pinças foi substituído por o princípio era o mesmo, mas a forma como seguia o objetivo era diferente. Eu ainda encontrei no início ainda hoje se utilizam algumas destes instrumentos, sobretudo para remover corpos estranhos, em que vamos observar um cabo com uma ergonomia muito bem desenvolvida já, e em que os terminais se modificam e trocam para que o mesmo instrumento sirva para fazer várias funções. Remover corpos estranhos, como por exemplo fazer uma biópsia, retirar um pólipo, estes instrumentos eram utilizados e estamos a falar de uma época que era sobretudo dominada por manipulações instrumentais com anestesia local. Mas estava para chegar um impulso extraordinário, que era a eletricidade e a luz elétrica. As soluções engenhosas desenvolvidas para aproveitar esta nova tecnologia para melhorar a capacidade de observação e a manipulação de instrumentos ao nível da laringe foi estimulada fortemente, e neste estojo, que é um estojo extraordinário, que reúne numa caixa todo o instrumental para efetuar a observação da laringe, da faringe, do esófago, da traqueia, os brônquios e o esófago. Todo ele está preparado para ser utilizado em condições de anestesia local, em que aparece no estojo os instrumentos para se poder observar e instrumentos para se poder aspirar, para se poder biopsar, para se poder seccionar, tudo de uma forma super engenhosa. E nós, quando olhamos para isto e observamos quantos conjuntos de instrumentos destes foram feitos, porque o número de centros que podiam beneficiar de uma tecnologia destas deviam ser muito poucos. E, portanto, nós temos a sorte de ter um estojo destes connosco, nesta coleção, porque foi trazido por um médico ilustre, o Dr. Ângelo Pena, que estudou na Alemanha e quando voltou para Portugal trouxe um estojo destes.
no momento do falecimento do Dr. Ângelo Pena, a família, que tinha este instrumental em casa, ofereceu à Clínica Universitária de Otorrino da Faculdade de Medicina de Lisboa, de onde temos este conjunto de instrumentos. É um estojo admirável. Quando se olha para ele, é de uma delicadeza e tem um enorme trabalho de construção de equipamento, e todo este material era utilizado em situação de anestesia local, com o doente acordado numa cadeira. É impressionante o engenho necessário, não só para construir o equipamento, como para utilizá-lo. Aqui, por exemplo, temos um broncoscópio que permitia entrar para ser utilizado, portanto, com anestesia local. Vamos observar as canas de aspiração, as pinças, que com comprimentos variáveis. Temos o material utilizado para a anestesia local e temos lâmpadas sobressalentes no caso de ser necessário substituir. A iluminação destes instrumentos é uma iluminação externa, que é projetada para dentro do instrumento. A lâmpada tem uma luminosidade fortíssima, mas iria ter muitos problemas, porque na extremidade final do instrumento a potência da luz era insuficiente. Isto gerou a evolução e o aperfeiçoamento de formas para ultrapassar este obstáculo. E de repente, coincidente com o desenvolvimento dos instrumentos, da laringoscopia, da broncoscopia, da esofagoscopia, com tudo isto, aparece a anestesia geral. Mistura-se o aparecimento da anestesia geral, que permite uma observação de uma forma diferente, já está o doente deitado de barriga para cima, e ao mesmo tempo aparece uma modificação na forma de iluminar. Em vez da luz ser exterior na extremidade proximal, a luz passa a ser conduzida para a extremidade distal do equipamento, como se observa no canto inferior direito. Observa-se a lâmpada, a luz é levada até à extremidade do aparelho, de forma que é possível utilizar iluminações muito mais fracas, mas que vão iluminar o campo necessário. E assim nasce uma técnica de cirurgia da laringe, muito diferente da geração anterior, e passamos a ter uma mistura de vários progressos ao mesmo tempo. No sistema de iluminação, na anestesia geral e a intensidade da luz na ponta do instrumento. Grande responsável por este desenvolvimento é um professor um otorrino, um professor americano, que é o pai e o filho, que são portanto, o professor Jackson, e que fazem desenvolver a laringoscopia, e onde médicos de todo o mundo foram aprender a efetuar. Vários médicos portugueses, na altura, foram visitar a clínica do professor Jackson e trouxeram a técnica para Portugal. Chama-se a atenção para a liga metálica do instrumental, que permitia já uma modulação mais apurada, resistência, e tentava lutar contra o problema da oxidação e em relação à desinfecção dos instrumentos. O entusiasmo que gerou no professor Chevalier Jackson era de tal maneira que ele mandou construir uma oficina de fundição de instrumentos na sua própria casa. E é a ele que devemos muitos do progresso que este instrumento vai ter, não só para a laringe, como para fazer broncoscópios e esofagoscópios. As ideias dele eram concretizadas nesta oficina, e assim dá-se uma abertura imensa para a abordagem da via digestiva superior. E aqui temos exemplos de esofagoscópios, em que, na tal liga metálica de tipo latão, com um sistema de iluminação que ainda não chegava à extremidade distal, em que eram lâmpadas colocadas nesta parte mais proximal, e que tinha uma iluminação dupla para aumentar o poder da luz
na extremidade distal. Estes esofagoscópios vão dar um impulso enorme na remoção dos corpos estranhos, que, no fundo, era uma grande causa de mortalidade na altura. E aqui da mesma geração, broncoscópios com um sistema de iluminação em que se verifica que a iluminação a condução da luz começa na extremidade proximal e é levada já por uma fibra de vidro que vai terminar numa lâmpada, na parte final, que vai estar na ponta do instrumento. Estamos a aproximar da geração atual, em que se utiliza na broncoscopia e na esofagoscopia com os equipamentos atuais. Um dos grandes desafios dentro dos territórios do otorrino mais difíceis de ser observados é a nasofaringe, a parte mais posterior e a parte mais alta da faringe. E, engenhosamente, foi à semelhança de que se utilizava um espelho para observar a laringe, que observava a parte inferior, alguém desenhou um espelho muito mais pequeno e que observava a parte superior. Estes espelhos, neste instrumento, estão articulados, de modo que o observador pode fazer variar a angulação do espelho que é colocado por trás do véu do palato e, desta forma, o observador, através da boca, tenta observar o que se passa na nasofaringe. E os desafios despertam o interesse para serem ultrapassados. E é devido à nasofaringe que, pela primeira vez, aparece a tentativa de utilização do endoscópio que, como não havia para a nasofaringe, alguém terá ido adaptar um cistoscópio, um instrumento da urologia que já usava este tipo de instrumental na sua prática clínica, e se procura, utilizando um cistoscópio, explorar o que se passa a nível da nasofaringe. Este endoscópio passaria através da fossa nasal, observa-se a lâmpada e observa-se o ângulo para a observação. Estava-se a dar um passo gigantesco para criar um instrumento para observar a nasofaringe. E assim, nos anos 40, vamos encontrar um instrumento muito parecido com um cistoscópio, mas que já se chama um nasofaringoscópio. Era um instrumento já para observar a nasofaringe. Vale a pena reparar que continua a ser construído pelo American Cystoscopy, um fabricante de instrumentos de urologia, e a luz elétrica o circuito elétrico era fechado com a articulação deste encaixe junto ao ocular do observador, com todos os problemas que isto levantava, mas na altura era o melhor que se podia fazer. Outro aspecto muito curioso, e que nós hoje em dia temos óticas de endoscópios rígidos, que são seccionados na sua extremidade distal com várias angulações. E assim podemos observar com diferentes angulações o mesmo território. Antes dessa geração, ainda não se conseguia fazer isto. E então, os endoscópios, em que se pretendia observar diferentes campos de visão, eles, no fundo, tinham aberturas de campo maiores ou menores. Temos aqui um endoscópio com uma visão de 90 graus, tinha um campo de visão de 90 graus, e temos endoscópios com uma visão muito mais larga, em que temos de 135 graus, e temos este mesmo de 180 graus. Era uma outra forma de conseguir ver locais mais escondidos. Hoje em dia isto foi ultrapassado e as ópticas são facetadas, no fundo, de modo que são facetadas de forma angulada, de modo que se pode observar com uma visão angulada. Estamos numa época em que ainda não tinha sido inventada a luz fria. E então, por um lado, precisávamos de mais iluminação, mas a lâmpada não podia aquecer muito porque tornava impossível estar dentro do corpo humano. Então aparecem as soluções mais engenhosas, como por exemplo este endoscópio que tinha uma terminação dupla com duas lâmpadas, em que o encaixe era o encaixe que
se articulava com a extremidade proximal do endoscópio para ativar o circuito elétrico, as lâmpadas de substituição que se observam aqui, e de repente o microscópio, que já tinha influenciado profundamente o ouvido, que já era um instrumento de rotina num bloco de otorrino, demorou cerca de 20 anos, na mesma especialidade, a transitar, a ser usado não só no ouvido, como passar a ser utilizado na laringe. Para ser utilizado na laringe, ele teve que ter uma adaptação na distância focal, porque ele precisava de ficar mais distante, de modo que o cirurgião pudesse introduzir as mãos com os instrumentos. Esta adaptação veio permitir um desenvolvimento fascinante da cirurgia, a chamada microcirurgia da laringe, que atingiu um nível muito sofisticado e hoje em dia alguns destes procedimentos estão englobados dentro de um conceito de cirurgia funcional, o conceito de fonocirurgia, que é um conceito de já não é só a lesão, é preservar a voz, é modificar a voz, e isto tudo é possível graças ao microscópio, graças a um laringoscópio que aqui já é fixado e permite ao nível do tórax do doente, e o cirurgião, utilizando o microscópio, manipula estes instrumentos muito compridos e que têm os terminais com todos os instrumentos cirúrgicos que utilizamos noutros territórios, só que em miniatura. Existem laringoscópios de muitas formas e feitios, têm os seus objetivos, depende de pessoa para pessoa e também da idade. E muitas vezes têm peculiaridades próprias que permitem observar zonas da laringe de difíceis observação. E quando chegamos aos anos 80, aparece uma tecnologia que vem modificar completamente a capacidade de observação da laringe, mesmo em ambiente de consulta. Aparece o laringoscópio rígido, que é uma associação de duas peças. Por um lado, temos um sistema de iluminação, em que a luz vem de fora, a fonte de luz está cá fora e é levada por fibra de vidro para a extremidade distal. E por outro lado, temos um sistema de observação em que o instrumento, que parece metálico, não é mais do que uma bainha de uma bainha metálica, e que no interior tem lentes cilíndricas de vidro em números múltiplos. A qualidade de imagem é muito melhor do que se tinha anteriormente e passamos a ter um exame que nos dá uma qualidade de observação da laringe e da hipofaringe como nunca tivemos. E depois do fascínio desta tecnologia do laringoscópio rígido, ao fim de algum tempo começou-se a perceber que, apesar de utilizarmos o microscópio com uma ampliação enorme, apesar de termos os laringoscópios rígidos com uma iluminação fantástica, continuavam a existir zonas da laringe de difícil acesso à observação. A equipa do professor Mário Andreia, que tinha efetuado a sua tese de doutoramento sobre a microvascularização da laringe, e toda a sua equipe, no qual eu tive o privilégio de estar incorporado, sentíamos que, apesar de todos estes avanços, havia zonas da laringe que precisavam de ser melhor observadas. E então, tínhamos efetuado uma série de trabalhos anatómicos em que se comprovava as dificuldades anatómicas que seria observar a laringe de cima para baixo. Haveria sempre zonas que não teriam acesso. Por outro lado, a observação de peças de tumores da laringe com endoscópios vem-nos modificar a forma de pensar sobre como poderíamos melhorar a avaliação. E isso fez nascer uma série de endoscópios para ultrapassar este problema. No início dos anos 90, começamos a trabalhar neste projeto e pedimos ao maior construtor de endoscópios do mundo, que era a fábrica de Karl Storz, que havia necessidade de efetuar um set de endoscópios específicos para a laringe. E tivemos
a sorte e o privilégio de apresentar este projeto ao Sr. Storz, na Alemanha. Ele compreendeu o benefício que poderiam trazer estas ópticas e deu ordem para serem construídos estes equipamentos. E hoje em dia, estes endoscópios angulados vão permitir observar a laringe de uma forma muito mais detalhada, sobretudo as regiões de difícil acesso. Isto tem uma importância enorme na patologia do dia-a-dia, patologia benigna, mas sobretudo na patologia maligna, pois ficava sempre na dúvida se a recidiva de um tumor, se era recidiva ou era apenas doença residual em que nós não tínhamos conseguido avaliar na fase inicial. Este set de endoscópios existe neste momento, é utilizado a nível mundial, sobretudo em centros que fazem oncologia da laringe. E aqui fazemos uma referência aos trabalhos do professor Egas Muniz. O professor Egas Muniz estudou a arteriografia cerebral, a angiografia cerebral, em que permitia observar os vasos no interior da caixa craniana e, através dos seus trabalhos, nomeadamente, não só em relação à vascularização, como em relação à parte de aspectos neurocirúrgicos, foi-lhe atribuído o Prémio Nobel em 1945. Este Prémio Nobel teve uma influência profundíssima no que viria a suceder a seguir. E aqui faz-se uma referência sobre o papel do professor Armando dos Santos Ferreira, diretor do Instituto de Anatomia de 1962 a 1990. Depois do fascínio da angiografia de Egas Muniz, aparece uma outra geração de investigadores que se dedicam à microcirculação. E no Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa criou-se um centro de estudo das alterações microvasculares. E este estudo teve um reflexo enorme que se vem misturar em todo este desenvolvimento da laringologia. O professor Mário Andreia efetua uma tese de doutoramento sobre a microcirculação da laringe. E estuda com um detalhe impressionante toda a estrutura da laringe de uma forma nunca antes efetuada. E, depois deste trabalho publicado, e que foi a sua tese de doutoramento, ficou gravado em toda a equipe que colaborou nisto, o detalhe das imagens obtidas pelos vários métodos de investigação anatómicos, nomeadamente pela microangiografia e pela diafanização e pelos cortes histológicos. E quando aparecem os enormes progressos da imagem da laringoscopia, com o endoscópio rígido, nós ficamos sempre com a sensação que na anatomia tínhamos visto melhor. E esta curiosidade, esta referência que nós tínhamos, veio marcar o que viria a suceder a seguir. Estas imagens marcam uma mudança. Tem uma importância enorme. Neste caso, observa-se, sob anestesia geral, uma laringe, observa-se as cordas vocais. Vemos uma lesão esbranquiçada na corda vocal direita. Mas, quando aproximamos muito o endoscópio, vemos umas ânsias vasculares na sua base. Começávamos a ver uns vasos com um grau de pormenor que não eram acessíveis anteriormente. Isto era devido à qualidade da imagem do endoscópio rígido, que estava a ser utilizado durante a microcirurgia da laringe. A dúvida que surge é: poderíamos ver melhor estes vasos? Poderíamos fazer diagnósticos? Estas dúvidas levaram a desenvolver um instrumento esse que faz-nos entrar num outro patamar de pormenor. A equipa do professor Mário Andreia, ao longo dos anos, dedicou-se muito a valorizar as alterações vasculares. E fomos procurar na literatura alguma técnica que pudesse melhorar ainda mais a observação dos vasos. E vamos encontrar na história da endoscopia, logo desde o início, o conceito de endoscopia de contacto.
Estamos a falar em pleno século XIX. Na altura, em relação à parede da bexiga, uns anos, quase 100 anos depois, um francês desenvolve o conceito de cistoscopia de contacto, que no fundo era estudar as doenças da bexiga pelas alterações vasculares, do endoscópio que contactava com a mucosa. Estes conceitos foram ainda amplificados por um ginecologista francês que utilizou uma adaptação deste instrumento para criar um instrumento que era o microcolpoistroscópio. No fundo, aplicar os princípios de endoscopia de contacto para estudar as alterações do colo do útero. E é pegando na evolução destes instrumentos que o grupo liderado pelo professor Mário Andréa vai desenvolver o microlaringoscópio de contacto. Novamente, fomos expor as nossas ideias ao Sr. Carlos Torres, na fábrica da Alemanha, e que deu ordem, compreendeu o que nós pretendíamos, percebeu o alcance deste instrumento e vem desenvolver e manda construir o microlaringoscópio de contacto. É um instrumento que parece um endoscópio convencional, mas que tem um parafuso na extremidade junto ao ocular e que, rodando, permite mudar as ampliações. No fundo, permite como que introduzir um microscópio histológico dentro de um bloco operatório. E este instrumento vai permitir entrar num outro mundo. Esse mundo que era ver diretamente os capilares e vamos observar que permite ver as células. E assim, em 1995, nasce a endoscopia de contacto da laringe e que, de forma quase que fascinante, permitia observar in vivo e in situ a microcirculação capilar, em que se observam os próprios eritrocitos a caminhar dentro dos capilares. E, por outro lado, se colocarmos uma gota de um corante vital tipo azul metileno, observam-se as células em que cora o núcleo e o citoplasma. Passamos a entrar num mundo, numa escala que nós não estávamos habituados. Durante alguns anos, desenvolveu-se este trabalho, foi-se tentando registar padrões que definissem diferentes patologias. No fundo, estávamos a chegar a um objetivo enunciado muitos anos atrás. Seria possível fazer diagnósticos com base nas alterações vasculares in vivo e in situ. E temos, por exemplo, neste caso, as ânsias vasculares de um papiloma, nas duas imagens de cima. Na imagem da direita, as ânsias vasculares do papiloma, em que o contraste do interior dos vasos é aumentado devido à exposição a uma luz que é o Narrowband Imaging, em que a luz é absorvida devido à hemoglobina. A nível das células, para além de se observar as alterações na forma dos núcleos e do citoplasma, chegamos ao ponto de observar alterações a nível das células que permitem, por exemplo, neste caso, observar os coilocitos ou as células em balão, que são típicas de uma certa fase da invasão pelo vírus do HPV. Nesta estante figura uma placa do primeiro Dia Mundial da Voz, uma iniciativa do professor Mário Andréa, que em 2003 dá início a todo um movimento que acaba por ter um reflexo enorme ao nível da saúde pública e um grande impacto nas sociedades. Estamos a falar de uma iniciativa que corre o mundo, que uniu profissionais, países, sociedades científicas e teve o impacto de aumentar imenso a sensibilidade do público e dos médicos em geral para os problemas da voz. Acabou por ser um instrumento diferente, um instrumento de uma época muito próxima, portanto, já no século XXI, e que mostra a capacidade de comunicação que nós temos hoje em dia e permitiu unir o mundo em torno de uma maior sensibilidade para os problemas de voz. Isto teve uma importância extraordinária, pois faz com que o diagnóstico das doenças se torne mais precoce, com que mais pessoas deixem de fumar, com que haja menos doentes com patologia oncológica da laringe,
As próprias alterações da voz, mesmo as mais ligeiras, são valorizadas e assim se modificou totalmente o panorama em relação à voz. E assim agradecemos a todos terem nos acompanhado nesta visita, em que se celebra os 100 anos da Clínica Universitária de Otorrino e merece um agradecimento especial em tudo isto aos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ao Instituto de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina, à Biblioteca e ao Núcleo do Património da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ao Museu da Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Para quem estiver interessado em contactar, deixe o e-mail que poderão contactar-me se assim o entenderem.